gosto de para um outro momento de conversa e às vezes não te recebe ali, modo de tinha falado no início do programa, coreógrafa e dançarina brasileira Sílvia Moura. Essa ali para falar sobre esse percurso como artista que já dura 50 anos. Bom dia. Bom dia, bom dia. Conseguiu compreender o que eu Sim, falei no eu início? compreendo. Se fala devagar, consigo entender tudo, quase tudo. Acho que o crioulo, como o crioulo deriva do português também, então Sim. muitas palavras são. E eu estou falando aqui com sotaque brasileiro. Adorei, adorei. Me sinto em casa. E 50 anos não são 50 dias. Não. É muito tempo. Mas vamos desde o início. Como é que a dança entrou Primeiro na eu sua queria vida? agradecer o convite e dar um bom dia para o povo de Cabo Verde, que nos acolhe tão bem. Um povo irmão, muito querido para nós do Ceará, especificamente do Ceará, no Brasil. Eu comecei criança, né? Eu tenho 60 anos, comecei com 8 anos de idade. Na minha época era comum se ter aula de dança nas escolas e como um complemento, né, da educação. E então comecei fazendo balé clássico. Embora eu não me visse como uma princesa, não tinha o biotipo de bailarina clássica, né? Tinha quadril largo, perna grossa, pequenininha, mas era o que tinha e eu fiquei muito porque minha mãe colocou. Mas aos 10 anos eu tomei a minha primeira decisão na dança, que foi, eu queria continuar. Minha mãe já dizia, não precisa mais. Eu falei, eu quero. E aí, acho que começo, de fato, a dança aí. Quando eu digo que eu quero fazer isso para a vida, né, toda. E aí, continuei. Comecei a dar aula muito cedo, com 15 anos. Entre 15 e 16 anos, eu comecei a dar aula. E aí, minha vida mudou completamente, porque foi um universo inteiro, né? Eu dava aula para pessoas até mais velhas que eu, às vezes. E aí, daí para frente, eu não consegui mais fazer outra coisa. Eu tenho um envolvimento muito forte com teatro, com performance, literatura, mas eu costumo dizer, lá no Brasil, que a minha bandeira de luta é fincada muito na dança, e nas artes do corpo, né? Na relação com o movimento. E foi por si só, nos primeiros momentos, ou teve alguém assim que foi uma referência, teve Não, mestres que... tem muitos mestres, sim, mas por muito tempo eu me sentia muito sozinha, porque eu sou de uma época que não existia dança contemporânea, então eu não estava enquadrada naquilo que se fazia como dança e eu me sentia meio fora, né? E aí, no final dos anos 80, eu comecei a me aproximar e ver trabalhos que eu dizia, essa é a minha dança. E foi quando se começou a falar em dança contemporânea. Porque antes era dança-teatro, uma coisa mais ligada a Pina Bausch, a outros fazedores de dança que ligavam, né? Teatro e dança, performance, mas a dança contemporânea ela só se fixa como uma linguagem dentro da dança no final dos anos 80 no Brasil, né? Sim. Final dos anos 80 início dos anos 90. Então acabou tendo uma contribuição nisso, nessa Sim, mudança no para... meu estado, sim. 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 Foi E... uma das primeiras pessoas, assim, do grupo de pessoas que foi considerado essa dança é dança contemporânea. Sim. E fui a primeira a desenvolver uma linha de dança que usa teatro junto. Texto, fala, junto com a dança. E não chega a dança e vai o teatro. Não, tudo junto. Sim. Pensado junto. Boa. Sim. E durante esse tempo, qual foi assim o momento mais marcante na sua carreira? Quando eu engravidei a primeira vez, que a maioria das pessoas diziam, você acabou com a sua carreira. Eu era jovem e engravidei e na época o companheiro que eu estava não queria. Só que eu só soube que estava grávida com 5 meses de grávida, né? Então
para as mulheres, isso aí vai um protesto, para as mulheres não há como dizer não quero estar grávida com facilidade, não é? Sim. Nós somos condenadas quando dizemos que não queremos ter filho. Mas o homem pode nos dizer não queremos ter filho. E tudo bem para ele. Desculpa, homens, repensem aí as coisas. Sim. Mas foi muito forte, porque eu estava no auge da minha carreira. Vocês me compreendem? Eu estou Sim. falando... Não, tá. Porque falamos rápido. Não, pode Tudo ir, bem? Pode ir na sua velocidade. Tudo bem até aqui entre nós? É. Então, aí eu falei, mas por que acabei minha carreira? Por que um filho acabaria minha carreira? Eu questionei isso e, pelo contrário, acho que eu nunca trabalhei tanto. Minha bolsa rompeu no palco. Ensaiando. Eu ainda fui fazer o espetáculo, depois fui ter neném. Né? Fui para o parto. E não acabou com nada, sabe? Claro, eu tinha dificuldades financeiras, porque era uma criança, eu sozinha, né? E então foi difícil em alguns momentos, mas em termos de não faço isso, não ocorreu. Sim. Então, artistas, mães, jovens, não se preocupem. Tenham filhos, casem e continuem suas carreiras. Isso não é um problema. E acabou falando disso, não sei se havia isso nessa altura. Às vezes tínhamos essa coisa da sociedade meio machista, de mulheres serem, às vezes, interrompidas ou proibidas de fazer certos trabalhos. Sim. Mas isso não foi um desafio para você? Foi sim. Foi? E eu coloquei isso no meu trabalho. Como coloco agora o fato de pessoas mais velhas continuarem dançando. Eu tenho 60 anos, você quer fazer dança, ache a sua dança e dance, sabe? Claro que o corpo muda, né? Que é a mesma coisa quando você é mãe. Sua vida muda, mas você pode encaixar. Não há essa coisa de, a não ser que você queira. Realmente, não, eu vou me dedicar a isso, um momento só mãe. Aí é uma opção sua. Mas dá para conciliar, claro que é difícil, há um processo de transição. Como também há um processo de transição quando eu completei 50 anos, agora que completo 60, quando completar 70. A gente tem que ir se adaptando às fases da vida e trazer isso para a dança, para a nossa dança, né? Até para fazer como você está falando, contribuir para discutir questões que normalmente não tocamos, né? E durante esse tempo, como vê a evolução da dança, tanto a nível global, mas também... Acho que evoluiu muito, principalmente na formação em dança. Tecnicamente, evoluímos, popularizou muito. Hoje é possível pessoas com poucas condições financeiras dançarem. Na minha época era muito difícil. Pessoas mais com dificuldades financeiras não dançavam, né? Era para ricos. Hoje em dia a dança no Brasil é muito popular. Foi feita uma pesquisa há 2 anos atrás que a segunda atividade mais feita no Brasil inteiro é a dança. Então, hoje, as pessoas da periferia, pessoas que não têm condição, podem fazer em projetos sociais, em escolas de danças públicas. Então, é uma possibilidade. Boa. Antes de ir para o palco, numa forma bem breve, se sente realizar? Sim. Gostaria de ter mais tranquilidade para dançar mais. Mas me sinto totalmente realizada. Fiz o que eu quis da minha vida. Boa. Foi um prazer. Para mim falar também. com você. Para mim também.